Olá, paz do Senhor Jesus. Estamos agora começando mais uma live. Pelo Lechner. Opa, que bom que eu tô te vendo hoje. Paz, meu amigo. A paz, tudo Tudo bem, bem? pastor? E o senhor? Graças a Deus estamos aí Bom com as demais. forças renovadas para a gente encerrar a série sobre a doutrina da ressurreição. E hoje, no episódio 3, vamos falar do corpo Vai ressurreto. ser uma bênção, tenho certeza. Todos os episódios foram especiais, mas este, creio eu, que gera sempre muitas dúvidas, muitas perguntas na cabeça de muitos dos nossos internautas. E hoje é o dia de tirar todas as dúvidas. Amém. Para isso estamos aqui. E, portanto, fique à vontade. Os nossos internautas podem participar conosco, mandando perguntas, tirando dúvidas. No primeiro episódio, nós falamos sobre a primeira ressurreição, que diz respeito aos salvos. No segundo episódio, estivemos falando sobre a ressurreição, a segunda ressurreição, que é a ressurreição de quem morreu sem a salvação. E hoje, o povo quer saber como é que o corpo ressuscita. Bom demais, meu amigo. Bom, é sempre um prazer estar aqui com o senhor. Excepcionalmente, nesta semana, nesta quinta-feira, às 9h30. E nós queremos agradecer a Deus por essa oportunidade, ao senhor, ao Etnos, a todos os internautas que estão entrando. E eu já peço, você que entra, que me assiste, que me vê, que vê o pastor Edra, que ouve ele, já pega esse aviãozinho no seu lado inferior direito. Envia para pelo menos umas 10 pessoas, para que eles possam também ser alcançados por esse conteúdo para a glória de Deus. Então, pega esse aviãozinho, envia no grupo da igreja, no grupo da família, envia para os filhos, envia para o pastor, para o líder, envia para os irmãos da igreja. Só envia, não fica apenas para você, seja também um abençoador para a glória de Deus. Como o pastor Éder disse, nós estamos no nosso terceiro e último dia da série sobre a ressurreição. Então, nós falaremos sobre essa temática tão fascinante, tão linda, e nós queremos contar com a sua pergunta. Então, você que tem desejo de mandar a sua pergunta, hoje é o dia de perguntar. Você pode ficar à vontade. É bom falar, pastor, sempre, quando nós vamos construindo uma série, todo cuidado é pouco para que você, de fato, não pegue, por exemplo, pontos importantes do episódio seguinte, né? Então, vamos supor, o primeiro, a gente não pode pegar do segundo nem do terceiro. Do segundo, a gente não pode pegar do terceiro. Então, hoje, nós não temos esse problema. Por quê? Porque nós estamos na terceira semana da série e nós finalizaremos. Então, pode perguntar tudo, porque já tem uma base. É para quem está entrando, pastor, de repente ele perdeu por algum motivo a primeira semana. Danilo, perdi a segunda semana. Estava na primeira, mas perdi a segunda semana. E eu quero estar por dentro de tudo que está acontecendo. Eu quero encaminhar esse aviãozinho para os meus irmãos, para os meus colegas, para os meus líderes, mas eu quero ficar por dentro. Então, pastor Éder, de uma forma bem resumida, se o senhor puder, por favor, nos agraciar com esse panorama, recapitular o episódio 1 e 2, para que a gente já possa entrar no terceiro. Eu sei que o senhor acabou de dizer de forma bem resumida, muito mesmo, mas consegue pensar pontos importantes que o senhor gostaria de ressaltar do episódio 1, 2, para a gente já avançar para o terceiro? Vamos lá, quero cumprimentar a Natália Almeida, minha norinha querida, gestante, seria avô, Eita, hein? que bênção, Seria avô de uma menina. coisa Quero linda. louvar a Deus pela vida dela, do meu filho Lucas, que estão em Campo do Meio, no sul de Uau. Minas. O presbítero Tiago Amâncio, que está conosco também aqui. Nós vamos começar um trabalho com o Tiago, viu, professor Danilo? Sim, Em abril. aham.
Em abril eu vou continuar contigo fazendo escatologia à noite. Sim, Vamos continuar, né? sim, senhor. Sim, senhor. Olha Daqui a pouco a aí, gente já dá todos os detalhes já. você está se comprometendo publicamente. E com o Thiago eu vou fazer pela manhã no YouTube Legal, e no Instagram, mas vai ser de manhã cedo, 9 da manhã. legal. Vamos falar sobre pregação, Uau, que legal. oratória. E para abril, a gente vai falar sobre pregadores mirins, porque o povo quer saber Meu Deus! se criança pode pregar ou não pode. O assunto tá em alta, hein? Tá em Não, o alta. assunto está na pauta do dia. Então, em abril, vamos ter 3 séries no YouTube e no Instagram, junto com o Tiago Amâncio, eu e o Tiago Amâncio. O Tiago Amâncio é presbítero, capelão, pregador, teólogo, um grande amigo. Glória a Deus. E eu vou trabalhar com ele falando sobre oratória e vou continuar com o meu amigo, o professor Danilo, falando sobre escatologia. Amém. Atendendo o seu pedido, o resumo é o Vamos seguinte. lá. No episódio primeiro, a gente trabalhou com a temática da primeira ressurreição, que envolve a ressurreição dos salvos. Ok. Essa ressurreição, ela obedece uma ordem hierárquica, porque o primeiro que ressuscitou na chamada primeira ressurreição foi Cristo Jesus. Glória a Deus. Após Cristo Jesus, teremos os mortos que morreram salvos. Perfeito. Eles ressuscitarão por ocasião da vinda de Jesus para o arrebatamento da igreja. Perfeito. E nós teremos também, na primeira ressurreição, outras categorias de mortos salvos, que são os mártires da grande tribulação. São aqueles que não receberão o sinal da besta, conforme está no Apocalipse, serão martirizados. Desses mártires da grande tribulação, tem ali incluso as 2 testemunhas do Apocalipse. Só que as 2 testemunhas do Apocalipse, a gente, no momento posterior, teremos uma série para trabalhar com episódios voltados para as 2 testemunhas. Muito bom. Então, quem morreu salvo em Cristo participa da primeira ressurreição. A primeira ressurreição é dos salvos. Cristo foi o primeiro. Ah, pastor, e aquela turma que ressuscitou na Bíblia não faz parte desta categoria? Não participa dessa categoria como... quem ressuscitou nos casos de Lázaro, a filha de Jairo, Eutico, Tabita chamada Dorcas, o filho da viúva de Naim, o filho da viúva de Zarefate, ou Sarepta, o filho da Sunamita, e aquele morto anônimo, cujos restos mortais dele caiu na cova de Eliseu e ressuscitou. Essa turma aí, teologicamente, eles não são classificados como primeira ressurreição, mas como a terminologia de restauração da vida. Como assim? O conceito de restauração da vida é alguém que nasce, morre, ressuscita e morre de novo, que é o caso de Lázaro e dos demais que eu citei. Perfeito. A primeira ressurreição é distinta da restauração da vida, porque a terminologia, a primeira ressurreição, é a seguinte: traz a ideia teológica e o conceito de alguém que morreu, ressuscitou, e depois dessa ressurreição, nunca mais morre. Ok? Ok. A segunda ressurreição, ela tem uma outra conotação bíblica e teológica. A segunda ressurreição diz respeito aos falecidos que morreram sem a salvação em Cristo. Perfeito. Quando que começa esse processo com os falecidos? Não salvos. Exatamente a segunda ressurreição terá, do ponto de vista cronológico, o seu desenvolvimento quando acontecer o juízo final do grande trono branco, conforme o capítulo 20 do Apocalipse, versículos 11 ao 15. Perfeito. Então, os
falecidos que morreram sem a salvação em Cristo, eles estão em estado intermediário, num local que a Bíblia chama de Sheol Hades. Ali os falecidos não salvos permanecem até que Deus instale o juízo final do grande trono branco. Quando, neste momento do juízo final, os falecidos que morreram sem Jesus serão ressuscitados na chamada segunda ressurreição para comparecer diante do juízo final do grande trono branco para receberem o veredito final, a pena capital, o julgamento derradeiro de suas obras pecaminosas por não terem reconhecido Jesus como Senhor e Salvador. Depois desse julgamento, esses falecidos que foram ressuscitados, e na ressurreição eles foram tirados do Sheol Hades e foram introduzidos diante de Deus, que está no trono branco, exercendo como juiz o juízo final. Após o encerramento desse juízo, o pessoal da segunda ressurreição, aí, os falecidos não salvos, que foram ressuscitados, eles serão transportados para uma outra localidade que é distinta do Sheol Hades. Essa galera que ressuscita na segunda ressurreição, sem a salvação em Cristo, e recebe a pena no juízo final, a Bíblia diz que eles serão lançados no Geena, que é um termo grego que identifica o lago de fogo, que também é chamado na Bíblia por uma outra expressão, segunda morte. Segunda morte. E o conceito de segunda morte é até paradoxal, mas é viver, a segunda morte é viver eternamente. Viver eternamente separado de Deus. Meu Deus. Para todo sempre. Meu Deus. Por toda a eternidade. Meu Deus. Mas agora a gente está no episódio 3, porque o povo quer saber a questão do corpo ressuscitado. Esse é o ponto, hein, pastor? Você chegou. Então, eu estou aqui no paredão e pode fuzilar, porque nós não temos combinado. É bom a gente explica para o pessoal que não tem nada combinado aqui. Não, nada combinado. É bom o senhor frisar isso. Não tem nenhum tipo de pergunta prévia. O senhor não fala assim, pergunta isso, eu vou responder isso. Não existe isso. Aqui é de fato de cara limpa e pronto para responder toda e qualquer pergunta pertinente, obviamente, a essa temática da terceira ressurreição. E você que está nos assistindo, antes de eu perguntar, gostaria que você mandasse sua pergunta. Nós queremos ter o prazer de ler a sua pergunta, a sua interação, para que você possa, de alguma forma, também contribuir para o crescimento desse momento, dessa live tão abençoadora que tem acontecido todas as semanas e hoje, excepcionalmente hoje, às quintas-feiras, nessa quinta. Pastor, então, como que funciona essa questão de receber o corpo? Quem morreu de uma forma trágica? Quem de repente não teve o seu sepultamento tradicional, seu corpo não foi velado, seu corpo não foi enterrado, ou o seu corpo, o corpo da pessoa, quando eu falo, ele foi de repente cremado. Como que funciona a questão do corpo? Todo mundo quer saber. Me diga tudo, não me esconda nada. Ok, muito obrigado pela pergunta. Então, a gente tem o ser humano criado por Deus. Aí a gente retorna no Gênesis. Uau, legal. E você tem no Gênesis Deus criando o ser humano do pó da terra. Uhum. Então, Deus forma o ser humano do pó da terra. Esse pó da terra, que é a constituição do corpo humano, envolve toda a nossa estrutura física e material. Cabeça, tronco, membros inferiores, membros superiores e todo o sistema que compõe o nosso corpo. Sistema cardiológico, sistema cardiovascular, sistema respiratório, sistema nervoso central,
sistema digestivo. Então, todos os sistemas que envolvem o funcionamento da máquina corporal com os 5 sentidos: visão, audição, olfato, o tato, o paladar. Perfeito. Então, toda essa complexidade que envolve a constituição e a construção do corpo humano, Deus colocou isso no ser humano na formação do primeiro homem, Adão. Muito bom. E, conseguinte, toda a humanidade, porque nós carregamos o DNA dos nossos pais, dos nossos avós, da nossa árvore genealógica. Então, o corpo, ele é também, teologicamente falando, o invólucro da alma, o recipiente onde Deus guarda hermeticamente a nossa alma e o nosso espírito. Você sabe que eu gosto, né? Hermeticamente. Hermeticamente quer dizer, Deus fechou a tampa para não sair o espírito e a alma do corpo. Nossa, e Deus só abre a tampinha do corpo para sair o espírito e a alma quando a gente bate as botas e morre. Então, o espírito e a alma está hermeticamente fechado no corpo, guardado dentro do corpo, e então nós temos uma tricotomia, conforme a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 5:23, quando Paulo diz que é uma distinção de corpo, alma e espírito. Então eu falei do corpo, mas para explicar a ressurreição do corpo glorificado, a gente tem que fazer essa introdução. O que é a alma? A alma é exatamente, junto com o espírito, alma e espírito, são as partes imateriais, invisíveis, que habitam no corpo do ser humano e que, biblicamente, é a imagem e a semelhança de Deus no homem. Uau! Muito. Então, a imagem e a semelhança de Deus no homem está representado pela parte invisível, imaterial, incorpórea, que é a constituição da alma e do espírito. Imago Dei. O Imago Dei, que é uma expressão latina que significa a imagem de Deus. Muito bom. Então, a alma, antropologicamente, aí é uma conversa da antropologia com a Bíblia. Legal. Que é a chamada antropologia bíblica, uma disciplina da teologia sistemática. Bom. Do ponto de vista da antropologia bíblica, a alma do ser humano ela é constituída de 3 faculdades: sentimento, vontade e intelecto. Muito bom. Qual a funcionalidade da alma? A alma, ela conversa consigo mesmo. Você, querido internauta, já se pegou conversando sozinho alguma vez? É a tua alma falando com você mesmo. Uau. O salmista tinha muito disso quando ele escrevia os salmos. Ele dizia consigo mesmo na expressão poética: por que te abates, ó minha alma? Ele conversava com ele mesmo. Então, o nosso corpo, que nem a minha mão, olha a minha mão fazendo gestos, os meus olhos esbugalhados, a minha boca, enfim. O meu corpo conversa com o meu próximo, ainda que de forma virtual nessa live do Instagram. A minha fala, a minha leitura corporal, ela expressa mensagens. Quando eu faço gestos, quando eu faço caretas, quando eu fico sério, quando eu faço bico, é o meu corpo. Mas quando eu falo consigo mesmo, sabe aquele momento que a gente se pega falando consigo mesmo? E aí nós temos 3 faculdades que faz o desenvolvimento da nossa constituição de alma, que é o sentimento, vontade e intelecto. Mas nós temos também o espírito. O espírito do ser humano, que está hermeticamente fechado no corpo junto com a alma, é a consciência da voz secreta de Deus falando conosco, através de 2 faculdades. O nosso espírito é formado por fé e consciência. Então, quando nós oramos a Deus,
é o nosso espírito que está conversando com Deus em oração, em intercessão, em súplicas, em clamor, em prece, em rogos. Então, o meu espírito conversa com Deus, a minha alma conversa comigo e o meu corpo conversa com o meu mundo exterior, com as pessoas ao meu redor. Onde que entra nessa questão antropológica, teológica e bíblica a ressurreição do corpo? Bem, a morte física é quando o espírito e a alma não estão mais hermeticamente dentro do corpo, porque Deus abriu a tampinha do corpo, o espírito e a alma foi para a eternidade e está categoricamente aí chancelado a morte de alguém. Meu Deus. Porque o espírito e a alma saiu do corpo. É. Mas a ressurreição é assim. É o retorno do espírito e da alma no encontro com seus restos mortais. Porque mesmo o espírito e a alma sendo distintos, eles são inseparáveis. Perfeito. Como se dá essa complexidade, a mente humana não consegue discernir na sua magnitude, porque é uma complexidade que envolve uma plenitude de entendimento que a gente terá quando chegarmos na glória celestial. Amém. Essa humildade teológica e intelectual todos precisam ter para que nós não especulemos ou criemos uma heresia. Porque nesse sentido, a gente vai até onde a Bíblia nos permite que nós estejamos ali entendendo e compreendendo o texto. Perfeito. Sagrado. Então, o espírito e a alma do falecido, seja ele falecido salvo ou não salvo, esse espírito e essa alma, o retorno, o reencontro do espírito e da alma, volto a dizer, espírito e alma são distintos, mas inseparáveis. Então, o encontro, ou reencontro, ou retorno dos espíritos dos falecidos, das almas desses falecidos, sejam eles salvos ou não, reencontrando com seus restos mortais, acontecerá o milagre. Aqui é milagre. Milagre da ressurreição. E a ressurreição, portanto, é o corpo que ressurge. É o corpo que volta a ter vida, porque o espírito e a alma, eles estão reencontrando com o seu corpo. Mas você me deu aí na pergunta algumas questões problemáticas. Sim. Na percepção humana. Porque o homem e a mulher encontram problema em tudo. Verdade. Puta, foram queimados, incinerados. Ninguém sabe onde está as cinzas e os restos mortais de fulano que foi, enfim, cremado. Alguém que foi dilacerado, decapitado. Pessoas que morrem em desastres aéreos e os seus corpos, por exemplo, teve um avião da Air France que saiu do Rio de Janeiro para Paris e o avião caiu no alto mar. E até hoje, a família enlutada não teve a dignidade de enterrar o falecido porque não se achou os restos mortais. É aqui que entra a Bíblia. É aqui que entra a grandeza de Deus. É aqui que entra o poder de Elohim, o Deus Criador, que criou o ser humano através do verbo bara. Deus criou o homem, Deus criou o mundo, Deus criou o universo. Quando a Bíblia diz em Gênesis 1, verso 1, que Deus criou o mundo, Deus criou o mundo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Aquele verbo criar, no hebraico, é o bara, criar sem matéria pré-existente. Do nada, Deus fez tudo. Meu Deus. Só que a gente já tem uma coisa que existe, já não é matéria pré-existente, porque o corpo, o resto mortal, ele entra em estado de decomposição.
Por isso que o transplante de córnea é recomendado que as córneas do falecido sejam retiradas o quanto antes. Veja como é que é os olhos de um corpo que está ali no momento, não é, sendo exposto no caixão. A menina dos olhos não tem mais o brilho está desvanecido, porque não existe mais ali vida, não existe mais o sangue irrigando as células em seu perfeito funcionamento e toda essa estrutura do nosso corpo, porque o espírito e a alma já saíram. O coração parou de bater. Então, independente da forma como alguém morre, do jeito que está o resto mortal, Deus, na sua onisciência, sabe. A sabedoria e o conhecimento de Deus faz parte do atributo da sua onisciência. Então, Deus, na sua onisciência, professor Danilo, ele sabe onde estão os restos mortais de todos os falecidos, salvos e não salvos. E, independente da forma como morreu e do jeito como está a constituição desse corpo que está em estado de decomposição, que desapareceu, que caiu no alto mar. Temos o caso aí do Titanic, do Air France, que eu citei para você, entre muitos outros casos, além dos casos de pessoas que foram incineradas, queimadas, cremadas, etc. Como também tem aqueles que têm os seus ossos guardados pelas suas famílias, que pagam anualmente a coleta que o cemitério exige. E lá estão os ossos nas gavetinhas, nos jazigos das sepulturas, onde as famílias têm ali o valor que eles pagaram para aquele cemitério, como uma preservação da memória dos restos mortais dos seus entes queridos. Então, independente de onde nós sabemos ou não sabemos, de onde se localizam os restos mortais, número 1, Deus sabe onde é que está. Aleluia. Número 2, a Bíblia nos diz sobre a ressurreição como um ato imperativo do poder de Deus para executar na escatologia bíblica para os salvos a ressurreição para a entrada no céu e, no caso dos não salvos, a ressurreição para o juízo final do grande trono branco. Então, a princípio, a ressurreição, ela tem essas considerações. Você consegue enxergar as perguntas aí, professor Danilo? Consigo sim, e eu estou no gatilho aqui para perguntar, na verdade, para repassar a pergunta do querido Tiago Amâncio, do presbítero Tiago Amâncio. Ele pergunta assim, pastor: como será o corpo dos crentes na ressurreição? Então, aqui é uma primeira pergunta. Ele terá as mesmas características do corpo atual ou será completamente transformado? E aí eu quero colocar um texto, 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 51, que diz: Eis que vos digo mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Aqui, junto com esse texto, essa pergunta, de fato, as características serão iguais? Por exemplo, eu vou ter esse mesmo cabelo, eu vou ter o mesmo jeito de nariz, eu vou ter a mesma fisionomia. Como que vai operar isso, pastor? Muito obrigado pela pergunta, presbítero Tiago Amâncio. E Deus abençoe a todos que estão conosco. Mande suas perguntas, participe conosco, deixe o seu comentário, mande o aviãozinho para mais pessoas, nos convidando eles para estarem conosco aqui na nossa live. Pastor Éder, só um instantinho. Inclusive, o Geilson Rosa colocou uma coisa muito legal. Ó. Precisamos de mais ensino assim, despertar a igreja. É um dado muito importante, uma verdade. Geilson Rosa, Deus abençoe pela sua vida. Muito obrigado pelo comentário. Vai lá. Então, vamos lá. A questão do reconhecimento de um corpo glorificado. Sim, haverá o reconhecimento. Nós temos
alguns exemplos na Bíblia do reconhecimento. Exemplo, Elias e Moisés foram reconhecidos no Monte da Transfiguração. Perfeito. E os dois estavam com o corpo glorificado. Perfeito. Então, eles aparecem com corpos glorificados. Elias não tinha nem passado pela morte. Ele nem tinha passado pela morte. E Moisés, ele tinha sim passado pela morte, mas na soberania de Deus, houve ali uma excepcionalidade de um falecido, no caso Moisés, e um ser humano que não provou a morte, chamado Elias, dialogando com Jesus sobre o assunto do Calvário que se aproximava. O caso de Moisés é interessante porque a gente diz que ele morreu, de fato ele morreu. Mas a Bíblia diz que estas pessoas, na verdade, para Deus, estão vivos, porque Deus não é Deus dos mortos. Uau. A Bíblia diz que quando Deus se apresenta na sarça para Moisés, Deus diz assim para Moisés: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Então a Bíblia nos informa que Deus, ele se apresentou desse jeito porque ele não é o Deus dos mortos. Então, para Deus, o Abraão está vivo. Para a gente, o Abraão morreu. Para Deus, o Jacó tá vivo. Para a gente, o Jacó morreu. Para Deus, o Isaac está vivo. Para a gente, o Isaac morreu. Eu acho que é melhor ler o texto. Vamos lá. Para a gente provar na Perfeito. Bíblia. Muito bom. Conseguir responder essa pergunta. Muito bom. É Lucas capítulo 20. Lucas 20. Versos 30 e... Eu vou pegar o 27, Tá? porque o 27, até onde eu vou chegar, eu vou conseguir responder tudo que você perguntou. Bom demais. Vamos lá. Lucas 20, versos 27 a seguir. E chegando-se alguns dos saduceus, que diziam não haver ressurreição. Olha aí, ó. Tinha uma ordem religiosa, Uma galera. dos saduceus, que negavam a ressurreição. E tem hoje gente, no século XXI, que também não acredita. É. Tá? A galera que não acreditava que eram os saduceus, fizeram uma pergunta capciosa para pegar Jesus. É. 28. Olha a pergunta capciosa. Mestre, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de alguém falecer, tendo mulher e não deixar filhos, o irmão dele tome a mulher e suscite posteridade a seu irmão. Aqui é a lei do levirato. Perfeito. Verso 29. Houve, pois, 7 irmãos, e o primeiro tomou a mulher e morreu sem filhos. E o segundo e o terceiro também a tomaram, igualmente os 7. Todos eles morreram e não deixaram filhos. Essa turma aqui que está fazendo a pergunta capciosa não crê na ressurreição. Perfeito. São religiosos. Portanto, olha o portanto, hein? Portanto, é engraçado, né? A pessoa está perguntando porque ela quer saber ou porque é capciosa. Aqui é capciosa a pergunta, é pegadinha. É. Portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher? Pois que os 7 por mulher a tiveram. Então, como eles não acreditam na ressurreição, eles estão tentando derrubar Jesus com a seguinte pergunta: se tem ressurreição, o camarada chega ressurreto no céu, e aí, como é que fica? A pergunta é, de qual deles será a mulher? A mulher aqui, no caso, na tese dele, casou com quantos homens? 7. 7. E aí,
Como é que resolve esse BO no céu? Aí vem Jesus quebrando a perna deles. Uau. Só que Jesus tem classe para quebrar a perna, né? É, ele sabe. E respondendo, Jesus disse: os filhos deste mundo casam-se e dão-se casamento. Os filhos deste mundo. Ou seja, casamento é coisa deste mundo, da Perfeito. terra. Eles Perfeito. estão falando do céu, no céu não tem casamento. Pronto. 35. Quando você entende que no céu não tem casamento, você que é viúvo e casou 2 vezes, não vai ter problema de se esconder na árvore, atrás da árvore da vida, porque vai aparecer a primeira e depois vai aparecer a segunda que você casou de novo. Lembrar que Não até que tem a morte, esse BO no céu, porque casamento é coisa da terra. até que a morte o separe. Jesus deixou muito claro aqui. Então, Perfeito. o casamento, os filhos deste mundo casam-se e dão-se casamento. Então, Jesus está dizendo no verso 34 que casamento é coisa da terra. Não tem essa questão de conjugal, matrimonial na terra. Não vai ter cobrança lá, né? No céu, tá? 35. Mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro, e aí vem a pergunta, e a ressurreição dos mortos. Nem hão de casar e nem ser dados em casamento. O que Jesus está dizendo que a galera da ressurreição, a turma da ressurreição, os ressuscitados, não terão esse problema tão pequenininho e tão insignificante que a turma dos saduceus estão tentando aqui derrubar Jesus com uma pergunta capciosa. Perfeito. Então, haverá reconhecimento no céu das pessoas, porque o caso de Elias e Moisés no Monte da Transfiguração, eles estão na glória, só que Deus traz eles no Monte da Transfiguração para ter um diálogo com Jesus. Quem reconhece é Pedro. Peraí, como é que Pedro reconhece os dois se os dois não foram contemporâneos de Pedro? Como é que Pedro reconhece os dois se Pedro é do Novo Testamento e Moisés e Elias é do Antigo Testamento? Não tinha fotografia para mostrar na foto, porque assim, eu não sou contemporâneo do Hitler, mas se eu ver a foto do Hitler, eu sei que é o Hitler por causa da foto. Perfeito. Não tinha Mas crachá. Pedro não tinha a tecnologia de uma foto. Elias, é ele. Não. Esse reconhecimento que ele teve que Pedro teve de Elias e Moisés foi espiritual. Foi uma revelação do Espírito Santo. Foi um discernimento que Deus deu para Pedro, que é o mesmo que Deus vai nos dar quando a gente chegar no céu. Só que tem uma diferença no céu. Eu não vou reconhecer a minha esposa como minha esposa. Porque aqui Jesus está dizendo que no céu não tem esse negócio de casamento. Não tem. Perfeito. Então essa preocupação ai meu Deus, será que eu vou encontrar o meu marido lá? Os saduceus montaram essa perguntinha mequetrefe para Jesus, né? Tentando pegar Jesus de forma capciosa. Jesus já deu no meio. Gente, está aqui. Os filhos deste mundo casam aqui, na ressurreição, na glória, no mundo vindouro. Não tem essa questão de casamento. Então, o reconhecimento haverá, porque nós temos a prova bíblica do Monte da Transfiguração, mas não haverá essa questão da conjugalidade, do matrimônio. A minha esposa lá, eu casei de novo porque eu fui viúvo, né? Viúvo pode casar, tal. Ali a minha outra esposa, a segunda. Meu Deus, e agora eu converso com essa, converso com aquela. Eu vou ter tanto tempo aqui na eternidade para conversar. Então, vamos continuar, porque não encerrou ainda. Perfeito, vamos lá. 36. Porque já não podem mais morrer. Por que já não pode mais morrer? Porque aqui já foi ressuscitado. Perfeito. Então, quem já foi ressuscitado é diferente da ressurreição de Lázaro. Porque Lázaro é restauração da vida. O camarada morreu 2 vezes. Meu pai do céu. Aqui não. Aqui, o texto diz que já não pode mais morrer. E aí, aqui no português está escrito iguais, mas existem versões que a expressão mais próxima do original é que nós seremos como anjos, e não iguais a anjos, porque a natureza angelical
é diferente da natureza do ser humano, porque o homem, ele tem corpo, alma e espírito. E os anjos, Hebreus 1, verso 14, são espíritos. Perfeito. E ainda Hebreus adjetiva, ele diz assim, espíritos ministradores enviados a servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então nós não teremos anjos no céu, mas seremos como? Em que sentido? No sentido da imortalidade. Perfeito. Porque Perfeito. os anjos foram criados, então eles não são eternos, porque eles foram criados. Perfeito. Mas os anjos não morrem, então são imortais. Perfeito. Nós fomos criados como seres humanos? Fomos, não somos eternos. Perfeito. Só que depois da ressurreição, a gente não vai morrer mais. Então o corpo glorificado, ele ganha a bênção da imortalidade. Porque o corpo, esse corpo que morre, que decompõe, que apodrece, que cheira mal, Paulo chama de corpo corruptível, corpo mortal. Mas na ressurreição, porque o milagre da ressurreição é Deus facultar a este corpo mortal a imortalidade. Uau. É Deus embutir nesse corpo corruptível que fica velho. Olha os cabelos brancos. Perfeito. Olha as rugas. Olha as marcas de expressão. É o corpo corruptível no processo do envelhecimento. E o processo do envelhecimento chega no seu clímax quando a gente morre. É por isso que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, né? Se não me engano é 53. Portanto, é necessário que aquilo que é corruptível seja revestido de incorruptibilidade. Esse revestimento é o espírito e a alma do falecido encontrando seus restos mortais e esse corpo recebendo uma incorruptibilidade de imortalidade que teologicamente na escatologia é intitulado de corpo glorificado. Glória. E aí vem o versículo 37. Eis que os mortos hão de ressuscitar. Também o mostrou Moisés junto da sarça quando chama o Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Então, para Moisés saber que é o Deus dos patriarcas, que Deus é esse que está falando comigo? Porque Moisés conhecia um monte de Deus com letra D minúscula no Egito. Mas agora, Deus está falando com Moisés e Moisés precisa saber que Deus que é esse. Porque ele tinha aprendido que lá no Egito tem um monte de Deus lá. O Deus Ram, o Deus Nilo, o Deus Sol. Quem é que está falando comigo? Aí a voz diz assim, quem está falando aqui contigo é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E aí vem o fechamento. Aqui é a cereja no bolo. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Porque para ele, ou seja, para Deus, vivem todos. Quando Deus fala para Moisés, eu sou o Deus de Abraão, para a gente, Abraão morreu. Está escrito na Bíblia que ele morreu. Mas para Deus, Uau. O texto está dizendo muito claro, para Deus todos vivem. Uau. Não há nenhuma contradição nisso. Uau. Perfeito. Porque existe uma prova terrena, o óbito, o falecimento e a morte consumada. Fulano morreu. Ok, morreu. Só que o espírito e a alma saiu do corpo. O conceito de morte física é a separação. Espírito e alma saem do corpo. Então, esse espírito e essa alma para Deus são os que vivem no estado intermediário, aguardando a primeira ressurreição. Abraão, Isaac, Jacó. Então, haverá reconhecimento das pessoas por ocasião da nossa morada na eternidade com corpos glorificados. Essa questão que você perguntou, meu cabelo, eu uso esse óculos aqui que eu tenho um grau muito alto de miopia, astigmatismo. O corpo glorificado é uma bênção que não permite os problemas que acometem o corpo físico. Glória a Deus. O corpo físico fica doente, febril, canceroso, aidético. Os ossos dos nossos corpos podem
ser quebrados, a vista pode perder a sua visibilidade, a nossa mente com os neurônios pode perder o poder cognitivo, os cabelos pretos da juventude desaparecem, vem os cabelos brancos, mas no corpo glorificado não existe essa questão do processo do envelhecimento, porque o processo do envelhecimento que culmina com a morte é uma decorrência da herança pecaminosa de Adão que passou para toda a humanidade. Então, nesse sentido, a resposta que eu posso te dar biblicamente para o irmão é a passagem de Jesus no caminho de Emaús, quando ele encontra os dois discípulos no caminho de Emaús. Eu não vou ler todo o texto, porque o texto é muito extenso, vou ler apenas alguns versículos pontuais. Mas quando os dois discípulos encontram Jesus, Jesus está com o corpo o quê? Glorificado. Ok? Num primeiro momento, os dois discípulos que conheciam Jesus antes da morte não reconhecem Jesus com o corpo glorificado. Mas existiu aqui um propósito de, num primeiro momento, Deus não abriu os olhos deles. O que é abrir os olhos? É reconhecer Jesus com o corpo glorificado. Meu Deus. Então, olha só. Vamos ver aqui. Lucas 24? 24 é o capítulo 24 de Lucas, o verso 30. E aconteceu que, estando com eles, quem estava com eles? Jesus. Com eles quem? Com os dois discípulos do caminho de Emaús. Qual que é o momento disso? Depois da ressurreição. Depois da ressurreição, porque Jesus morre na sexta, ressuscita no domingo, e a ressurreição dura 40 dias. Perfeito. Lucas explica isso no seu evangelho, e também ali no livro de Atos, que Jesus ficou 40 dias ressurreto, Perfeito. se apresentando como prova que ele venceu a morte. Meu Deus. E ele se apresenta para as pessoas que o conhecem, é porque essas pessoas vão o quê? Reconhecer. Perfeito. E se ele ressuscitou, ele está com o corpo o quê? Glorificado. Mas no primeiro momento, os dois discípulos de Emaús não reconheceram. Mas olha o versículo 30. E aconteceu que, estando com eles, à mesa, Jesus fez o quê? Tomou o pão. O pão. E depois abençoou. E depois partiu. E depois deu o pão partido para eles. Aí vem o 31, que é a resposta da sua pergunta. Abriram-se então os olhos e o conheceram. E Jesus lhes apareceu. Olha outro detalhe no corpo glorificado. O corpo glorificado aparece e desaparece. Aparece porque o corpo glorificado ele não está preso na dimensão tempo. Meu Deus. O tempo do homem é a dimensão do Cronos. Cronos é a cronologia, é o tempo do homem. Tempo de Deus na Bíblia é no hebraico maktub e no grego kairos. O maktub do hebraico, que é o kairos do grego, é o tempo de Deus. E o tempo de Deus envolve eternidade. Na eternidade de Deus, os corpos glorificados aparecem e desaparecem. Aparecem e desaparecem. Aparecem e desaparecem. Não são fantasmas, porque fantasmas não existem. Verdade. O que existe aqui é um corpo glorificado. Por isso que Jesus explica, é um corpo como que de anjo. Não é anjo, mas porque é o seguinte, o Daniel, ele está orando e daqui a pouco aparece um anjo. E o anjo falou, eu estava no céu, acabei de chegar aqui. Meu Deus. Foi assim, o Daniel piscou, o anjo já saiu, já chegou no céu. O fator tempo não está condicionado, tempo humano, tempo cronológico na questão do nosso calendário, do nosso relógio. Não, isso daqui é na esfera terrena. Só que aqui na esfera terrena, Jesus aqui com o corpo glorificado aparece e desaparece, aparece e desaparece. Corpo glorificado. Então, a dimensão do espaço físico
que a física diz dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Mas aqui não é física, meu amigo. Aqui é corpo glorificado na dimensão espiritual. O versículo 32 diz: e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, quando nos abria as escrituras? O foguinho no coração queimando já era um sinalzinho, mas Deus queria dar revelação para eles gradativa. Aí o 35. E eles lhe contaram o que lhe acontecera no caminho. E como deles foi conhecido em que momento? No partiu. Quando Jesus partiu o pão, eles reconheceram: é o mestre. Quando eles chegaram em cima, Jesus desapareceu. O corpo glorificado. Olha que interessante o corpo glorificado, as implicações que o senhor disse. Quer ver? O senhor falou que toca, que parte o pão, o 30, né? Estava à mesa, tomou o pão, abençoou, o partiu, mas mesmo assim não está preso à geografia e à física humana. Ele pode passar pela parede, pode desaparecer sem problema nenhum, mas também pode tocar nas coisas. Por isso que Jesus no corpo glorificado, se você for em Atos capítulo 1, vamos dar um pulinho lá em Atos capítulo 1. Olha como é que é o corpo glorificado. Capítulo 1, verso 9. E quando dizia isto, vendo eles, quem viu eles? Jesus. Uhum. Né? Vendo eles, quer dizer, eles viram Jesus, tá? Eles, os discípulos viram Jesus. Eles viram Jesus, e aí Jesus foi o quê? Elevado às alturas. E uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. Como assim? Alguém entra na nuvem, a nuvem é tipo de um elevador, vai subindo e levando a pessoa. Como é que uma nuvem pega uma pessoa e vai... Como assim? Como é que isso se explica humanamente? Não, isso daqui é uma dimensão espiritual. É o corpo glorificado de Jesus ressurreto, e ele desapareceu porque ele sobe para o Pai, ele volta para o céu, e ele é elevado por nuvem, por uma nuvem. Essa nuvem recebe, o texto diz, ó, em primeiro lugar, ele é elevado. Perfeito. Então, olha só, ó, o corpo glorificado, ele não está preso. Porque você me perguntou se vai ter cabelo. Se você cortar, tem gente que tem o cabelo comprido e vende o cabelo. Verdade. Tem gente que vende o cabelo. Eu tenho um peso, você tem um peso, cada um tem um peso. Se a gente subir na balança, a gente vai ver o nosso peso. Agora, se eu ficar pulando, eu pulo e desço por causa da lei da gravidade. Isaac Newton, ele não inventou a lei da gravidade. Quem criou a lei da gravidade foi Deus. Glória. Só que o Deus entrou aqui na cabeça do Newton e sistematizou a equação física e matemática dessa gravidade que todo mundo fala. Ó, você tá vendo isso aqui? Por que o lenço caiu? Lei da gravidade. Por que o corpo de Jesus sobe e não cai? Porque corpo glorificado não está preso na lei da gravidade. Meu Deus. Vai de novo. O corpo ressurreto é o que Paulo falou na carta de Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Sim. Esse revestimento de glória, de imortalidade, de incorruptibilidade, traz no corpo glorificado uma dimensão que não é a dimensão do meu corpo, que pesa X quilos. Que o meu pé é 42. Que eu tenho 1,82 m de altura. Que eu tenho uma curvatura com os braços abertos de tantos metros. Não! Isso é uma dimensão de um corpo mortal, corruptível, que quando morre, entra em estado de decomposição. O conceito de corpo glorificado na dimensão da ressurreição está para além de qualquer conceito de corpo físico que tem o cabelo, como você perguntou, entendeu? O peso, essa questão que envolve, porque a dimensão que envolve a constituição do corpo glorificado é de poder espiritual. Então, o caso de Jesus, que é elevado
às alturas por uma nuvem e é recebido pelo Pai Celestial, identifica a ressurreição. Portanto, a ressurreição é comprovada por um corpo glorificado. Por que o termo glorificado? Porque a palavra glorificado fala de glorificação, fala de glória. E essa glória é exatamente a manifestação perfeita de Deus na realização dos nossos corpos. Então, a nossa santificação, ela tem 3 estágios: passado, presente e futuro. No passado, fomos santificados pelo sangue de Jesus, quando o reconhecemos como Senhor e Salvador. Perfeito. Hoje, no presente, somos santificados pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo. E quando a gente erra, a Bíblia diz, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Glória a Deus. É a santificação no tempo presente. Glória a Deus. Mas a santificação no tempo futuro envolve uma soteriologia conjugada com a escatologia. Meu Deus. Soteriologia porque é a nossa salvação no tempo futuro. E é futuro, então é escatológico. E a glorificação do nosso corpo é a santificação no tempo futuro. Glória a Quando Deus. o escritor da carta aos Hebreus escreve: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Para ver o Senhor, tem que estar com o corpo glorificado. Então, esse seguir a paz hoje e a santificação com todo mundo é a condição sine qua non, sem a qual você não entra no céu para ver a Deus. Então, você só vai ter condições de ver a Deus no corpo glorificado. E esse corpo glorificado é Deus facultando na gente uma fagulha da sua glória, uma coisa pequenininha da sua glória, que é o revestimento de imortalidade na nossa mortalidade. Meu Deus. Essa glória é o poder da imortalidade que Deus põe no anjo, vai pôr no nosso corpo mortal por ocasião da ressurreição. E aí ressuscita nessa constituição de um corpo que é imortal porque não vai morrer mais, é incorruptível porque não vai envelhecer mais, e é glorificado porque essa glorificação é o acabamento, é o laço vermelho que Deus vai colocar no nosso carro espiritual para a gente transitar na glória, com o corpo glorificado. Glória a Deus. Você também poderia pegar aqui o exemplo de João, o Evangelho, capítulo de número 20, os discípulos estão com as portas fechadas e Jesus entra e sai com a porta fechada. Estou com ele aberto, eu já ia engatar. Jesus entra e sai com a porta fechada. Como é que alguém entra e sai com a porta fechada? Porque o corpo glorificado, ele não está limitado às questões temporais, materiais, físicas, seja uma tenda, uma casa de alvenaria ou até uma parede de aço. O corpo glorificado, ele não tem esta prerrogativa do impeditivo de uma barreira física e material, porque a glória de Deus, que faz parte desse corpo glorificado, ultrapassa as barreiras. Por isso que Deus nos dá força para a gente ultrapassar as barreiras do dia a dia. Porque no corpo glorificado a gente vai saber disso na sua mais plena essência, da experiência que a gente vai ter lá no céu. Que eu estou ansioso para chegar lá e para ver como é que é isso. Eu também. Pastor, assim, o tema é tão maravilhoso que nós já passamos de 1 hora. Passou muito rápido. Meu Deus, eu nem vi. Então vamos encerrar para deixar o povo com vontade de quero mais. Nós temos mais Faz as tuas considerações finais aí que eu faço a minha. Nós temos mais alguns minutinhos só, mas eu creio que ficou muito claro para os nossos irmãos. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, por essa oportunidade de estarmos aqui construindo primeira, segunda e terceira ressurreição, os estágios, os atos, como que acontece. Foi uma verdadeira aula. Quero agradecer a todos os internautas que
estão aqui conosco. E você que está assistindo ou assistirá no gravado, essa live ficará gravada. Ah, Danilo, não enviei para alguém, eu não mandei para o meu esposo, para minha esposa, para o meu pastor, não tem problema, fica tranquilo. Você pega este aviãozinho e envia, mesmo que gravado, ficará disponível para que você possa ver, rever quantas vezes você quiser e ser abençoado para a glória de Deus. Assim, um assunto maravilhosíssimo. Pastor Éder, como que eu faço para dar continuidade, então? Eu quero saber mais como que funciona, como que opera, detalhes, como que eu posso ter uma aula com o senhor, dá tudo. Olha, vocês podem entrar no meu direct do Instagram e me chamar no privado, que eu vou atendê-los com todo carinho. E pode também mandar para mim mensagem no meu celular, o WhatsApp, que é o DDD 44 998 50 6520. Eu sou o reitor do Instituto Etnos, Instituto Bíblico em Teologia. Nós temos uma equipe de professores. O professor Danilo é um dos nossos queridos e competentes professores. Temos também outros professores que nos ajudam com muita competência. E eu também trabalho como professor já há alguns anos. E vou ficar muito feliz em recebê-los para estudar conosco. Nós temos curso de teologia no básico, no médio, no bacharel. Nós temos curso de oratória. Temos cursos de análise e desenho infantil. Temos terapia cristã. Temos relações humanas. Temos muitos cursos voltados para ministério, para obreiros, para a escola dominical, palavra de Deus. Então, o DDD 44 998 50 6520, ou me chama no direct, que eu quero receber o contato de vocês para a gente estudar junto, vai ser uma benção. Eu rapidamente queria dar 2 avisos aqui, que em abril a gente vai continuar, não é, professor Danilo? Sim, senhor. E aí, em abril, nós vamos falar sobre o anticristo. Uau. Em abril nós vamos marcar aqui as datas e vamos publicar no banner. Perfeito. O anticristo vai ser o tema da escatologia de abril em 3 séries. Vai ser demais, hein? O anticristo. Uau. Eu queria fazer um convite também, que em abril, o anticristo vai ser sempre... A gente vai ver, né, Danilo? Vamos deixar na terça, na quinta, né? A gente vai ver isso, Para né? acertar os detalhezinhos, a gente logo manda um banner com as informações todas. E vamos fazer nesse horário das 9h30, que tá bom, né? Muito bom. Muito bom. E eu vou fazer com o presbítero Tiago Amâncio, como eu falei no início da live, terça-feira, 9 da manhã, no meu YouTube. Legal. O YouTube meu é Pastor Éder William. Botou lá no YouTube, Pastor Éder William, você me acha. Encontra rápido, E fácil. lá tá a foto minha com a missionária Leila, que é minha esposa. E a gente vai fazer com o presbítero Tiago um café de pastores na internet. Desculpa, café de pastores é café de pregadores. Café de pregadores, o título é Café de Pregadores. Muito bom. E a série de abril vai pegar fogo. Vamos falar de pregadores mirins. Deus. Criança pode pregar ou não pode? Não, segura essa daí. Já deixei uma dica no meu store. Passa no meu store que tem um recadinho lá sobre isso. Muito bom. E aí, vai ser 9 da manhã no YouTube. Na terça ou quarta-feira, eu vou ver direitinho se é terça ou quarta, eu vou publicar. Tá. E na quinta-feira de manhã, 9 da manhã, eu vou fazer no Instagram do Tiago Amâncio. Muito bom. E também agora em abril, eu vou inaugurar com a professora Leila, minha esposa, um podcast. E vamos falar sobre família cristã no podcast. Tem para todo o público, para todo mundo. Você não pode perder. Tem nós vamos que ter... Nós vamos falar de sogra, nora, viúvo, divorciado. Nós vamos falar de casado, solteiro. Nós vamos falar de amaziado, com união estável. Nós vamos falar de casamento. Nós vamos falar de tudo que envolve família. Pai, mãe, filho, irmão, primo, cunhado, agregados. Nós vamos falar tudo sobre família. Só que a gente vai falar biblicamente. Então, eu e a missionária Leila, nós vamos fazer um podcast e nós vamos inaugurar esse podcast dia 22 de abril.
Vai ser 9 da noite no Instagram, no YouTube. YouTube. Vai ter um podcast. Uhum. E aí a gente vai publicar, avisar vocês, vai ser muito legal. Então tem muita coisa boa para abril, mas tudo estará cancelado se Jesus voltar para arrebatar a igreja. Muito bom. Professor Danilo, Senhor. o senhor é pregador Glória da palavra, é também professor. Nós vamos ter a formatura dia 5 de abril aí na igreja. Fala da formatura e deixa o seu contato se o pessoal quiser te agendar para pregar também. Bom demais. Pastor Éder, sempre um prazer estar com o senhor. Para quem quiser me conhecer pessoalmente, você de repente quer estudar teologia conosco, nós temos um polo do Etnos aqui em Santo André, no ABC, na região metropolitana de São Paulo. Nós teremos a nossa formatura do médio agora no dia 5 de abril. Daqui mais alguns dias, às 19 horas, na Assembleia de Deus Ministério Neemias, situada na Avenida Estados Unidos 1080, Santa Terezinha, Santo André, São Paulo. Você é meu convidado para estar conosco nesse dia. Se você quiser também entrar em contato comigo, Danilo, quero conhecer, quero te chamar para pregar alguma coisa, é 11 DDD 11 São Paulo 987854900. 11 987854900. Vai ser um prazer poder entrar em contato com você, conversar com você, servir a Igreja de Cristo na sua congregação. Enfim, estamos aqui disponíveis e também isso aqui só vale se Jesus não voltar. Olha, você que está assistindo essa live ao vivo ou gravada, porque eu vou deixar aqui no meu perfil do Instagram. Se você quiser estudar teologia conosco e você entrar lá no direct dizendo: eu quero fazer teologia, eu quero fazer um curso de oratória, eu quero fazer um curso de análise e interpretação do desenho, eu quero fazer um curso para obreiros. Então você pode mandar um direct e nós temos uma condição especial para te abençoar e te dar uma condição imperdível para você estudar conosco. É só você me chamar no direct e dizer o seguinte: eu assisti a live da escatologia e eu quero estudar com vocês, e aí a gente vai dar uma proposta que vai caber no seu bolso e você não vai ter condições de dizer: eu não vou estudar porque nós vamos te ajudar. Amém. Uma outra coisa rapidinho que eu queria falar aqui Sim. É o seguinte: queridos irmãos, eu estou começando um projeto agora de escola dominical. Tem muita gente me pedindo. Eu tenho muitos alunos fora aqui do Paraná, São Paulo, outros estados, em outros países. Muita gente me pedindo para mim fazer a gravação no YouTube das aulas, das lições bíblicas da escola dominical da editora CPAD. Então, agora, nós teremos essa lição aqui, ó, que é a lição E o Verbo se fez carne, segundo trimestre de 2025, que é comentada pelo pastor Helenay Cabral, classe de adultos. Então eu vou gravar as aulas que o pessoal está pedindo, e a partir da semana que vem, eu vou deixar sempre as aulas gravadas uma semana antes da aula. Essa gravação da aula uma semana antes é para ajudar os professores que quiserem encontrar algum subsídio teológico, bibliológico, arqueológico, alguma pitada de tempero diferenciado na comida, e a gente vai deixar ali bastante coisa assim para ajudar o subsídio dos professores. Então, me acompanha lá no meu YouTube. Quem não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sino. Eu também tenho um clube de membros para quem quiser receber vídeos exclusivos. E aí vocês acompanham o nosso trabalho, que a gente vai deixar também algo muito legal da Escola Dominical para abençoar vocês. Professor Danilo, muito obrigado. Parabéns pela condução desta live, sempre com maestria. Abraços à sua família, à esposa, à igreja, a Neemias. E retornaremos, então, em abril. Vamos ver direitinho a data para falar sobre o anticristo. Só um abração para o meu amigo, pastor Joel, que entrou agora lá de Joinville, Santa Catarina. Amo Joinville, amo Santa Catarina. O povo catarinense é maravilhoso, hein? Deus abençoe, pastor Joel e a sua esposa, a irmã Cleice, e a toda a família, em especial ao seu filhinho João, a quem tem um carinho muito grande. Abraços a todos. Um beijo no seu coração, meu amigo, professor e teólogo Danilo Lechner. A paz. Amém.